Alô, queridos, cheguei Brasil, começando mais um vídeo de dicas e análises para mitar nessa rodada 37. Tá acabando, galera, mas a última rodada foi top pra gente. Nesse vídeo aqui, vou falar para vocês os melhores saldos de gols e é importante a gente fazer uma análise dos confrontos. Tem muita gente que não tá brigando mais por nada, e aí a gente vai ter que focar naqueles times que ainda brigam por alguma coisa, não é não? Será que temos unanimidade para essa rodada? Não teremos o jogo do Corinthians e Bahia. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final. Não muda de canal, eu sou o Glauber, o bom de bola, e eu vou te ajudar a mitar nessa rodada 37 do Cartola FC 2024. Antes das análises e dicas, senta dedão aí no like, é de graça e ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado pelos likes, compartilhamentos e tudo. O último vídeo foi muito bacana, eu agradeço muito a vocês. Vamos passar para mais de 1000 likes aqui nesse vídeo, é muito importante. Coloque aqui nos comentários também qual foi a sua última pontuação. Para nós foi muito boa, tanto na linha de análises como na linha de pontuações. Inclusive na tela eu tô colocando para vocês as pontuações dos meus times, né? O Bom de Bola e Viola é o time aberto que eu coloco aqui para vocês. Mesmo numa rodada dificílima, fizemos ainda mais de 72 pontos. E na rodada, os nossos times ali exclusivos, teve um time que chegou a fazer 94 pontos. Esse time tinha um Coutinho de capitão, foi um time super ousado. A gente falou, não fecha a zaga. Não é a rodada para fechar a zaga, só tivemos um saldo de gol na rodada, que foi o do Vitória contra o time do Fortaleza, que venceu por 2-0. E todos ali, a maioria dos atacantes que a gente falou, foram bem na rodada, né? O Alejandro, o Sacha, o Lúcio Rodrigues, que a gente escalou no time aberto, fez gol. E também o Yuri Alberto. Outro detalhe que a gente falou na live, vou falar aqui também. O Bidu do Corinthians que arrebentou. Se vocês voltarem no vídeo, voltarem na live, a gente fala do Yuri Alberto, podia ser um diferencial. A gente calou o Yuri Alberto no time exclusivo, aí um dos times exclusivos. Foi bem demais, foi um diferencial. Foi o cara que mais pontuou na rodada. Não teremos esse jogo, Corinthians e Bahia. Não vou nem falar mais, mas parabenizar o Corinthians. Que campanha, que campanha. Teremos aqui começando, o mercado vai fechar na quarta-feira, às 18h59. Fiquem atentos ao meu Instagram, o Bom de Bola, esse que tá aqui embaixo. Me siga por lá para não perder o time escalado e a caixinha de perguntas e também o horário da nossa live. Não sei nesse momento que eu tô gravando ainda o horário que eu vou conseguir fazer live. Então talvez eu faça live nesta terça-feira, não sei exatamente o horário. Enfim, talvez eu consiga fazer em outro horário. Eu não sei ainda, mas se você lá no Instagram, você vai ficar sabendo. E se inscreva no canal, ativa a notificação para não perder o conteúdo. Fechou? Começando aqui, gente, nesse jogo Vasco da Gama e Galo, para mim é um jogo sem favoritos. O Galo muito triste, não conseguiu, foi para 2 finais e não ganhou nada. E o Vasco da Gama fez um jogo terrível contra o Atlético Goianiense em casa. Por pouco não perde para um time já rebaixado. Então para mim nesse jogo Vasco da Gama e Galo é um jogo sem favoritos. Vitória e Grêmio. O Vitória conseguiu um triunfo de 2-0 em cima do Fortaleza. Lembram na última análise a gente falou que é um jogo que duas equipes que vinham num bom momento. O Vitória faz uma grande campanha de retorno. Agora o Grêmio também, por incrível que pareça, faz uma ótima campanha de retorno. A diferença é de 1 ponto apenas. O Vitória tem 1 ponto a mais nesse retorno do que o Grêmio. Então são duas equipes que se equivalem, inclusive na tabela. Ou seja, no primeiro turno foram muito mal, no segundo turno fazem boa campanha, tanto que o Vitória é o 10º colocado e já não corre mais risco de rebaixamento. Mais um nordestino, um clube nordestino que engrandece ainda mais o campeonato 2025. E o time do Grêmio em 11º também, que não vai cair mais. Então é um jogo interessante aí, principalmente o time do Vitória, que tem caras ali que estão jogando muita bola. Eu atribuiria um leve favoritismo ao Vitória pelo fato de jogar em casa. São Paulo e Juventude na quarta-feira também, jogo das 20 horas. O time do São Paulo não briga mais por nada. Fez um jogo medonho na última rodada. Cara, deu calo na vista, mas o São Paulo, diante do seu torcedor que não abandona, tá sempre ali, deve estar gritando na arquibancada contra o Juventude, e esse Juventude precisa vencer. O São Paulo já tá garantido na fase de Libertadores, então já tá meio que muita gente dizendo que já tá de férias. O São Paulo é esse time aqui, mas diante do seu torcedor no Morumbi contra o Juventude, eu ainda pela questão moral e do torcedor gritando na arquibancada, acho que devem correr. Então para mim, favoritismo do São Paulo. Criciúma e Flamengo. Flamengo favorito. Mas o Flamengo não briga mais por nada. Com o Felipe Luiz, tá mais do que provado que ele faz com que os caras joguem. Agora o Flamengo tem desfalques, mesmo assim é favorito. Vai pegar o Criciúma, que perdeu em casa 4-2 de vira pro Corinthians, né? Então, Flamengo favorito.
Internacional e Botafogo. O Inter não tem mais chances matemáticas de ser o campeão brasileiro, mas vai dificultar para o Botafogo. E o Botafogo não pode perder esse jogo, porque o Palmeiras está na cola. Esse jogo é da quarta-feira, das 21h30. Mesmo horário que o Palmeiras vai estar jogando contra o Cruzeiro. Já vou falar o próximo jogo. Então, para mim, nesse jogo, Internacional e Botafogo é um jogo que não tem favoritos. Inclusive, parabenizar o Botafogo pela conquista da Libertadores, mais do que merecida. Botafoguense, vocês mereceram. E o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro. O Botafogo vai ser campeão? Comemoraram em demasia, hein? Tinham que comemorar. Coloca aqui nos comentários. Não tem favoritos pra mim nesse jogo. Jogo dificílimo, tá? O quarto colocado contra o primeiro. Aí, no mesmo horário, quarta-feira, 21h30, no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Lembro a vocês, não teremos torcedor nessa partida. Nesse jogo de Cruzeiro e Palmeiras não terá torcedor. É jogo de portões fechados. Então isso favorece ao time do Palmeiras e o Palmeiras briga real pro título. Se o Palmeiras vence esse jogo contra o Cruzeiro e o Botafogo perde pro Internacional, aí fica pra última rodada, né? Palmeiras favorito contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro não consegue vencer, né? Não consegue. Conseguiu um empate ali contra o Bragantino na última rodada. Também na quarta-feira, Atlético Goianiense, lanterna já rebaixado contra o Fortaleza. E o Fortaleza nos últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias. Pra mim aqui, não tenho o que falar, né? Quinto colocado é o Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense tá jogando ali, enfim, o Fortaleza é favorito, né? Mas não dá pra confiar nesse Fortaleza, não dá. Mas assim, é favorito. Fluminense e Cuiabá. Esses 2 últimos jogos aqui, os jogos da quinta-feira, são jogos dos desesperados. Vamos lá. O Fluminense, que conseguiu um empate contra o Atlético Paranaense, vai receber o Cuiabá, segundo time matematicamente já rebaixado. O Fluminense é favorito. Confronto dos desesperados, desse confronto aqui, Fluminense e Cuiabá, Cuiabá já está rebaixado. Então é um jogo para o Fluminense vencer. É um jogo para o Fluminense vencer, é favorito jogando em casa. Esse não tem conversa, o Fluminense tem que vencer e é favorito. Tem mais time, contra o time já rebaixado, joga em casa. Atlético Paranaense e Bragantino. Esse jogo vai pegar fogo. Dos desesperados e brigando por permanência. Esses não estão rebaixados ainda, mas correm riscos. Então o Atlético Paranaense, que vem de um empate contra esse mesmo Fluminense 1-1, vai jogar novamente em casa contra o Bragantino, que cedeu um empate para o Cruzeiro na última. Também nesse jogo, Atlético Paranaense e Bragantino, 14º contra 18º, é um jogo que tem um leve favoritismo para o Atlético Paranaense jogando em casa, mas é um time que está longe de jogar um futebol vistoso, né? Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, e o Bragantino nos últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. Então eu me inclino um pouco mais para o Atlético Paranaense, mas 2 equipes que necessitam por demais de vitória para permanência em 2025, principalmente o Bragantino, então deve se expor. E é isso, agora vamos pro campinho, vamos escalar. Vamos começar aqui nos goleirones aqui, ó. Pra mim, nesse jogo, Cruzeiro e Palmeiras, o Everton pode ser um nome, tá? Pra gente olhar com carinho. O goleiro Fábio, que na última fez 2 pontos aqui, contra o Cuiabá, eu acho um nome excelente, se não for um dos melhores para a rodada. A gente nem sabe como é que vai ser, se o Cuiabá chuta, se não chuta, mas vejo uma boa possibilidade de saldo de gol aqui pro nosso querido Fábio do Fluminense. Um ótimo nome para rodada, tá bom? Nesse jogo aqui, João Ricardo seria uma atitude um pouco mais ousada. João Ricardo do Fortaleza, né, que mesmo tomando 2 gols aí do Vitória, fez 4 pontos. E o Atlético Goianiense, enfim, tá com dificuldade também de fazer gols. João Ricardo do Fortaleza é uma possibilidade. Lembrando que o John do Botafogo está suspenso, seria jogar contra o seu ex-clube Internacional. Gardito será o goleiro. Acho um jogo bem difícil aqui para goleiros do Botafogo. Ok? Difícil aqui, hein? Não vou, a princípio, batendo o olho aqui, vou depois estudar um pouco mais e na live eu coloco pra vocês, então me acompanha no Instagram aqui pra não perder. Eu vou com o Fábio do Fluminense, tá legal? Laterais aqui, vamos embora. A gente tem, Juninho Capixaba ficou devendo na última, hein? Deixa eu ver aqui o que me chama a atenção. O Bernabéu, o jogo é difícil contra o Botafogo, tá? Jogo difícil. Vou me inclinar aqui pros laterais do Esquivel, do Atlético Paranaense. Acho um bom nome. Na última fez 5 pontos mesmo sem o saldo de gol, então é um jogador que me agrada.
tá? Eu vou colocar o Esquivel aqui. E o meu segundo lateral, eu gosto do Alexandro, do Flamengo. Gosto também do Wesley, do Flamengo. Os dois laterais do Flamengo, a princípio aqui, me agradam pra rodada. Me agradam. Samuel Xavier, acho que é um SG possível. Ele pode ir bem. Na última não foi bem, mas contra o Cuiabá tá por aqui. Thiago Silva é um nome que eu gosto pra rodada. No Palmeiras o Gomes está suspenso. Léo Ortiz estava nos nossos times, fez gol. Ainda bem. Eu vou colocar o Thiago Silva, do Fluminense. Eu tô acreditando no saldo de gol do Flu contra o Cuiabá. Mais uma vez aqui, ó, o Wagner Leonardo, que a gente deu como dica. Ele foi muito bem, 7,40. E mais uma vez para essa rodada contra o Grêmio é uma boa. Eu gosto. Esse jogo é muito difícil, Inter e Botafogo, tá? Agora o Alexander Barbosa é um zagueiro, pô, que eu gosto bastante. Brits do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, se for de lateral também. Posso também fazer o seguinte aqui, ó. Eu devo fazer o seguinte, eu vou colocar um defensor aqui do Flamengo. Eu vou botar o Léo Ortiz aqui. De treinadores, vamos lá, treinadores aqui. O Abel, nesse jogo sem torcida, pra mim, Palmeiras favorito. Temos aqui o Felipe Luiz, do Flamengo. Mano Menezes, também, do Fluminense, pra mim, favorito aqui nesse jogo. Arias, pra mim, não tem como deixar de fora dessa rodada, tá, pessoal? É um cara decisivo, extremamente decisivo. Perdeu o pênalti na última, mas foi o cara que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Então tem minutagem, muita participação. Então o Arias nessa rodada contra o Cuiabá, onde o Fluminense é grande favorito, é difícil deixar de fora. Nesse jogo aqui, olha, o Lucas Moura, na última ele foi abaixo, mas acho um jogo bom pra ele, então vou escalar. O Veiga, esse é um jogo que o Palmeiras tem que vencer, tá, pessoal? Então o Veiga eu gosto bastante pra rodada também. Eu vou escalar o Veiga aqui. Alan Patrick tá jogando muito, mas vai ter um jogo difícil contra o Botafogo. Matheus Pereira tem jogo difícil. Nicão, faço uma menção aqui para o Nicão. Meias do Flamengo, vamos olhar, tem 2 suspensos, né? O Nico de la Cruz e o Gerson estão suspensos, então um Alcaraz aqui pode ser uma opção legal para o time do Flamengo. Hulk, eu acho uma boa o Hulk, tá? Acho uma boa. O Galo, cara, foi para 2 finais, não ganhou nenhuma. Está mal. Pro elenco que tem, tá mal no Campeonato Brasileiro. E vai jogar contra um Vasco que, sob o comando do Felipe, também fez um jogo péssimo. Contra o já rebaixado, o primeiro rebaixado do Atlético Goianiense. Então, o Hulk, ele é um jogador que sempre agrada e que sempre vale a pena. Então, o momento do Galo é bom, não sei se a galera vai escalar muito o Hulk. Eu considero uma boa para a rodada, especialmente pela necessidade do Galo de mostrar pro seu torcedor e de melhor se ranquear no Campeonato Brasileiro, que ele largou de mão focando nas Copas e não levou nenhuma taça para casa. E o Vasco não se defende bem, tá? É uma boa. Os atacantes aqui do Flamengo contra o Criciúma também podem ser uma boa. Vocês viram o que é que aconteceu? O Criciúma tomou gols aí de 2 do Yuri Alberto na última, com assistência 2 do Romero, gol do Garro. Então, sabe, o Criciúma tá proporcionando isso. Então um meia lá como o Alcaraz, um atacante aqui, um Michael, pode ir bem, né, na rodada. Gente, o Wesley, que a gente deu como dica, fez gol no Flamengo. A gente inclusive falou, o Flamengo toma gol de atacante, a fase do Wesley é boa. Gol do Wesley. Então o Wesley ele tá muito bem. A questão é que ele vai pegar o Botafogo. E pô, o Botafogo ele se defende bem demais. Então isso dificulta bastante. Então Alejandro, que a gente deu como uma dica diferente também, 2 gols na rodada, monstro, tá numa fase incrível. Os atacantes do Botafogo, eu destacaria o Luiz Henrique, melhor jogador da Libertadores, mas o jogo é difícil contra o Inter também, vou estudar um pouquinho mais. Jogo bom para atacante do São Paulo, um Luciano. Estevão do Palmeiras, eu vou escalar. Esse jogo aqui, Atlético Paranaense e Bragantino, olho no Coelho, novamente, sequência do Coelho é incrível. A gente falou também na última, ó, mesmo sem gol, sem nada, 6,20 na última. E aqui, se a gente pegar a sequência dos últimos 3 jogos, ainda teve um jogo contra o Galo que não foi válido para o Cartola. Se valesse, ele faria 15 pontos. Isso aí eu fiz uma análise à parte. Então, um atacante aqui do Atlético Paranaense vale contra o Bragantino desesperado. Então eu gosto para a rodada. Não podemos destacar... do Fortaleza pode ir bem. Então você tem o Marinho, um próprio Pablo aqui do Atlético Paranaense. Mas eu gosto mais da fase do Coelho. Mas isso é papo mais para live, para a gente detalhar um pouco mais. Eu vou fechar com o Luciano aqui. E o meu time ficou assim, a primeira prévia. Fábio no gol, nas laterais Esquivel, Mike,
Léo Ortiz do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense, treinador Felipe Luiz. No meio campo, Arias do Flu, Veiga e Moura. E no ataque, Alejandro do Vitória, Luciano e Estevão. Eu vou deixar a faixa de capitão aqui no Arias a princípio, e na live eu estaria atualizando tudo com vocês. Quando vai ser a live, Glauber? Como é que eu faço para saber? É só você me seguir no Instagram, o Bom de Bola, para não perder nenhum cronograma, ficar por dentro de tudo. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, é de graça e ajuda muito o nosso canal. Se você puder me dar uma moral, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, com seus amigos também, não esquece de se inscrever no canal. Deus abençoe você, sua vida, sua família, vamos pra cima, bora mitar.